Amém. Que clima gostoso, um ambiente familiar. Amém. Às vezes a gente vai falar, um ambiente familiar, mas lá na minha casa a gente fica um pegando o pé do outro. Amém. Mas família é isso. Há um tempo atrás, no nosso GC, teve um dia que a gente não estava muito bem, né? Aí os irmãos, eles não querem nos aturar quando nós não estamos bem. E eu falei, não, se eu aturo eles, porque eles não podem me aturar um dia mal? Não é? Isso é família. Família é, quando eu estou bem, eu te aturo. Quando você está bem, tem que me aturar. É um orando pelo outro, um se alegrando com o outro. Isso é família na presença de Deus. Eu tenho nessa noite algo a respeito da sua vida. O Senhor falou comigo assim: eu não estou aqui trazendo algo que não está dentro de você. Eu não venho aqui trazer algo novo que você não conhece. Eu venho aqui mostrar algo novo que já está dentro de você. Talvez você não tenha ainda percebido, mas já está dentro de você. Algo de Deus que está dentro de você. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 4. Efésios 4. Vá abrindo a palavra de Deus. Antes de nós lermos, Fernanda, traz para mim isso daí, o envelopinho também que você trouxe. Vá abrindo aí a palavra de Deus, Efésios 4. Nós vamos ler a partir do versículo 11, deixa marcadinho aí. Já está treinando? Fica aí, você entrega. A gente trouxe uma lembrancinha aqui, como a gente tem aprendido nessa casa a respeito de honra, e a gente trouxe, eu queria trazer para todos, né? Mas ainda não dá, um dia nós conseguimos. Então, a minha esposa trouxe uma lembrancinha para a pastora Élida. Ela vai entregar. A minha esposa fazer propaganda. Minha esposa, ela trabalha com massagem, furo de orelha, ela vai lá relaxar, né? E eu trouxe uma lembrancinha pro pastor Gilvan. É bem simples, é bem baratinho. Não pense que você vai ganhar um relógio Mas olha só, é bem interessante, porque eu queria trazer uma lembrancinha para o pastor e para a pastora para trazer essa virtude que nós temos nessa igreja, uma virtude de honra, né? Uma cultura de honra. E quando eu estava lá escolhendo uma lembrancinha, vou levar isso, e eu vi isso daqui e falou muito forte no meu coração como uma lembrança profética para essa igreja. Então vem cá, eu quero que tu abra aqui. Pode rasgar. É simples, mas Deus falou algo no meu coração, uma lembrança profética. Por quê? Pode rasgar. Cuidado para não quebrar. E Deus abre devagarzinho, porque isso é profético para a igreja. Deus falou isso comigo, devagarzinho, que é uma casquinha de ovo isso daí. Nós quebrar aqui vai ficar feio. Está sendo filmado, né? Vai ficar feio. Vamos te ajudar aqui, ó. Põe aqui. Agora pega lá. Segura assim como se começasse do outro lado. Aí. Sabe, Deus falou algo comigo quando eu vi isso daí. E eu vi até uma postagem nas redes sociais aqui da casa sobre o novo tempo. E eu acredito que essa igreja, essa congregação, essa casa, ela está entrando num novo tempo.
E esse novo tempo, ele não está simbolizado pelo um relógio Cronos. Esse novo tempo, ele está simbolizado pelo Kairos de Deus. É um tempo de Deus, é um tempo eterno, é um tempo que não é horizontal, é um tempo vertical, um tempo de Deus para essa casa, para esse ministério. Então, eu quero que você coloque lá no teu escritório e lembre dessa palavra de Deus. Essa igreja, a partir desse novo tempo que Deus preparou, essa casa que Deus preparou, é um tempo onde nós precisamos discernir esse tempo. E nós vamos discernir esse tempo não de maneira natural, como eu disse, não é o Cronos, é o Kairos. É onde nós ficamos sensíveis ao Espírito Santo e Ele começa a revelar esse novo tempo que Ele tem preparado para este lugar. Amém? Então toma essa palavra profética, 5 minutos. Obrigado, hein? Que Deus abençoe. 5, número da graça. Isso daqui também você pode colocar lá na tua sala. E quando você vai receber os irmãos, você fala assim: ó, irmão, você tem 5 minutos, tá? E deixa. Amém? Isso, meu irmão. Muito obrigado. Ô, glória aí, ó. Vamos aplaudir ao Senhor? Amém? Vamos então a Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. Todos acharam? Todos estão comigo? Está ali também no telão. Vamos lá. A minha versão é NVI. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Amém? O propósito é: esta igreja já não é mais criança. Amém? Continuando o texto. Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Eu vou repetir isso. Cresçamos em tudo, todas as áreas, naquele que é o cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte, cada um de nós, cada membro, na medida que cada parte realiza a sua função. Amém? Você pode até ficar com a Bíblia aberta aí, mas eu queria que você me desse de presente, como diz o nosso pastor Kleber, me dê de presente a sua atenção. Se você não quiser dar de presente, vai ficar fiado mesmo, porque eu não vou pagar. Amém? Mas eu queria que nesse momento nós redobrássemos a nossa atenção para essa palavra. Eu quero pegar algumas partes desse texto. Nós vamos falar um pouco sobre vivendo de acordo com o plano eterno de Deus. Amém? Vivendo de acordo com o plano eterno de Deus. Será que essa igreja, ou será que cada um de nós quer isso para a sua família? Amém? Você pode dar um amém, um glória a Deus por isso? Nós queremos. E o Espírito Santo falou algo no meu coração ainda hoje. Ele falou assim: ei, não está em você o submeter-se à minha vontade. Uau! É o próprio Espírito que faz esse trabalho.
Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. É pelo Espírito. E aqui o Senhor está falando que Ele deixou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas. Olha só, preste atenção no que o Senhor está falando aqui, ó. Ele deixou alguns. Sabe, quando nós lemos essa palavra assim, nós já pensamos assim, o apóstolo Valdemiro Santiago. Não, ouça. Não existe várias igrejas na terra. Existe uma única igreja, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só corpo. Então, quando esse texto está sendo lido, nós precisamos atentar os nossos ouvidos, atentar os nossos olhos espirituais do nosso coração para entender que Deus está falando de cada um de nós. Aqui estão os apóstolos, aqui estão os profetas, aqui estão os evangelistas, aqui estão os pastores, aqui estão os mestres, que Deus está levantando nessa comunidade para edificar o seu corpo. Será que você entende isso? E se não entende, conheça e aceite mesmo sem entender. Ouça o que eu vou lhe dizer. Eu abro meu coração para você dizendo que a maioria das coisas eu não entendo. Eu aceito. Às vezes eu falo algo para minha esposa, ela fala assim, mas isso não. Talvez você não entendeu, mas aceita do mesmo jeito. Ou às vezes você não quer fazer aquilo, mas conhecer é mais do que entender. Às vezes você não entendeu, mas conhecer significa, não, eu vou me submeter, eu vou passar por essa experiência. Aí depois que você submete e passa pela experiência, você fala, agora eu compreendi, agora eu entendi. Então, o reino do Senhor a qual nós estamos vivendo é isso, submete sem entender. Você vai dizer que Pedro entendeu o que Jesus estava dizendo para ele. Pedro, nós não temos dinheiro, mas Pedro, já tem a solução. Vai lá no rio, vai lá no mar, lança o anzol, pesca o peixe e com aquele peixe vai ter moeda lá dentro que você vai pagar o nosso imposto. Você acha que Pedro entendeu? Não tem como. Eu acho que ele saiu dali falando, esse Jesus está ficando cada dia mais louco. Submete. Jesus, ouça o que eu vou lhe dizer, o Senhor Jesus, ele não despreza a lógica humana, mas ele vai muito além da lógica humana. Jesus, ele não vive o natural do homem, ele vive o sobrenatural de Deus. E essa vida que ele nos chamou para viver, a vida no sobrenatural do Senhor. O texto, ele vai falar a respeito de nós. Aqui, olha aí para o teu irmão assim, fala, aqui irmão, em mim, em você, fala isso para ele. Em nós, nessa família aqui estabelecida pelo Senhor. Meu amado, não tem como um lugar tão belo como esse, uma casa tão bela como essa. Eu estou, desde quando eu me casei, tentando fazer a cozinha planejada lá de casa e até agora não consegui. Escuta o que eu vou lhe dizer, não tem como essa casa não ser uma casa edificada pelo Senhor. Não tem como. Não tem como esse corpo não ser o corpo que está sendo trabalhado pelo Senhor. E da mesma forma, não tem como aqui no nosso meio não ter apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Já está dentro de você. Porque senão o corpo de Cristo seria um corpo amputado. Ou, eu esqueci agora o nome, eu não vou fazer essa piada ainda, que eu não vou lembrar. Ou um corpo que teve um derrame numa parte. Tem aquele, eu esqueço o nome daquele que aí, daqui a pouco ele ficou sem os braços, aí ele ia selar com a língua, aí daqui a pouco ele perdeu, eu esqueço o nome daquele. O corpo de Cristo não é amputado, o corpo de Cristo não é paralisado,
O corpo de Cristo ele está em pleno funcionamento. Talvez nós não tenhamos recebido aqui, vamos nomear o pastor fulano de tal, apóstolo de Deus. Ele recebe agora o título de divindade do Guanabara. Ele está abrindo o rio Cachoeira. Escuta o que eu vou lhe dizer, é brincadeira, mas é sério. Querido, está dentro de você. Nós lemos o texto aqui, que ele concedeu ao corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcançamos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Isso já está acontecendo. Está fluindo. Isso está fluindo. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Outra coisa aqui interessante, quando nós falamos assim, a obra do ministério, nós já temos aquela ideia religiosa novamente. Tem nada a ver com isso. Qual é a obra do ministério? É a formação do corpo de Cristo, a formação de filhos maduros de Deus, a formação da família. Essa é a obra do ministério. A obra do ministério é crer em Cristo. E outra coisa interessante aqui, quando ele fala assim, para que nós chegamos e do conhecimento do Filho de Deus, nós já pensamos assim, eu tenho que conhecer Jesus. É mais do que isso. Agora você precisa conhecer o Filho de Deus que você já é. Não, você não pegou isso. Não é agora eu conheço Jesus, eu fico em uma devoção a Jesus. Não, você agora tem a natureza de Cristo, você é o Cristo nessa terra. Alguém entende isso? Você agora participa dessa natureza. Você é o Filho de Deus sendo formado nessa terra. Cristo o cabeça e nós o corpo. Então nós precisamos conhecer o Filho de Deus que nós somos. Isso é identidade. A sua identidade não é mais aquela foto feia, sabe? Que você tirou lá quando tinha. Nós tiramos agora, eu e minha esposa tiramos o passaporte influenciado. Esse daqui é um que influencia a gente, né? Influencia, ele deixa a gente com inveja. Ele vai lá na Disney. Fala, não, Deus, se o teu filho lá, Tiago, tem, eu também quero. A gente tirou lá o passaporte, né? E aí fica aquela foto assim que, meu Deus do céu. Quando eu for lá, né, na entrevista, né, para viajar, acho que eles vão falar, não, esse cara aqui não vamos deixar ele ir não, porque... Sabe aquela foto? Presta atenção, você não é mais aquela foto da sua identidade. Você é o Cristo vivo de Deus nessa terra. Cristo, nós temos o nome, o sobrenome da família de Deus é Cristo, o ungido, o enviado, o escolhido. A referência de um filho autêntico de Deus nessa terra. Um filho que não anda pela uma natureza do Adão caído, uma natureza adâmica, mas um filho que tem consciência da nova natureza que ele recebeu, sem mérito algum, sem esforço algum, exclusivamente pela obra que Cristo fez na cruz. Essa é a nossa identidade, a nossa nova natureza. Então é este filho que nós precisamos conhecer, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. E eu quero trazer essa revelação para vocês nessa noite, que nós não somos mais crianças. Mas pastor, eu ainda faço coisas de criança. Não tem nada a ver com aquilo que você faz. É com a natureza que Ele te deu. É com o Espírito que foi enviado. Eu quero ler com você, para nós ganhar um pouco de tempo aqui,
Gálatas capítulo 4, versículo 1 em diante, eu quero me deter um pouquinho aqui nesse texto que tem sido muito poderoso na minha vida. Gálatas capítulo 4, versículo 1 em diante. Vocês todos acharam? Está ali? Eu quero revelar algo para você aqui nesse texto, que como eu falei no início, não é algo novo, é algo que já está dentro de você. Tudo que está sendo falado, essa nova natureza, esse novo homem que foi gerado a partir da morte e ressurreição de Cristo. Cristo, ele não veio apenas nos salvar. Cristo, ele veio inaugurar um novo homem, uma nova genética. Nós agora em Cristo Jesus somos nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós lemos esse versículo que nós somos nova criatura, nós pensamos assim, tudo aquilo que eu fiz de prática do passado ficou para trás, agora é prática nova. Não, não é isso que esse texto está dizendo. Ele está dizendo assim, o homem Adão, o velho Adão morreu, agora o Senhor gerou, deu luz a uma nova genética. Nós temos o DNA de Deus. Nós somos participantes da natureza divina. Nós somos participantes. Cristo em nós é a esperança da glória. E você é corpo de Cristo. O texto diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Deixa o texto aí, preste atenção naquilo que eu vou te dizer. No reino de Cristo agora, preste atenção nisso. Ele nos designou um reino, para que nós pudéssemos assentar à mesa com Ele e participar da sua herança, participar do propósito eterno. Então, como filhos de Deus, agora nós fomos salvos, fomos libertos para cumprir este propósito. Ouça, nós éramos escravos e nem cogitávamos em conhecer a vontade de Deus, o propósito eterno de Deus. Isso nem passava dentro de nós. Porém, Jesus, ele morreu e ele ressuscitou, inaugurando este novo homem, esse novo Cristo, esse novo corpo, essa nova família. E agora ele envia o Espírito Santo, que traz a consciência do Filho de Deus que agora nós somos. E ele não nos salva apenas para nos salvar do inferno. A salvação não é um fim, a salvação é um meio. Ele nos salva para que agora nós possamos estar reconectados ao propósito. O plano eterno de Deus se cumprindo em nossa vida e através da nossa vida. Você entende isso? Então, quando nós entendemos ou conhecemos isso, nós agora nos tornamos maduros e nós assumimos a responsabilidade de um filho maduro de Deus, e nós entramos nesse processo e nós começamos também a desfrutar de tudo aquilo que pertence ao reino de Deus. Agora preste atenção, pessoas imaturas, elas não acessam essa nova vida, ainda que essa nova vida já esteja disponibilizada a elas. E por que elas não acessam? Porque elas são crianças, como nós lemos no texto. O herdeiro, enquanto menor, em nada difere de escravo, sendo ele dono de tudo ou senhor de tudo, está debaixo de tutores ou guardiões até o tempo determinado pelo pai. Preste atenção, ele é dono de tudo, herdeiro de tudo, mas porque ele ainda é criança, ele não tem maturidade, ele não tem responsabilidade. Então o pai diz assim: não, meu filho ainda não pode, e coloca um guardião sobre a vida dele, e ele não pode administrar aquela herança que é dele. Mas isso já não faz mais parte da nossa vida. Ouça, isso não mais faz parte da igreja. Por quê? Continuamos o texto. Então digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo.
No entanto, está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Agora olha o que o apóstolo Paulo diz na continuação do texto. Ele não está dizendo dele mesmo, ele está falando da igreja. Ele diz assim, ó: assim também nós, quando éramos menores. Será que você entende essa palavra? Quando éramos menores. Eu era muito bom de futebol quando era. Aí você fala, agora você é um perna de pau. O apóstolo Paulo está trazendo uma revelação do mistério que estava oculto e que está sendo agora revelado à igreja. Nós éramos menores, mas agora não somos mais. Nós éramos escravos, mas agora não somos mais. Nós éramos crianças, não participávamos da herança, não conseguíamos, não éramos aptos à vida do reino, a administrar o reino. Mas agora em Cristo Jesus, Ele nos fez aptos, Ele nos fez filhos, Ele nos fez herdeiros. Nós, pelo Espírito Santo, temos a possibilidade de reinar juntamente com Cristo. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Aí nós lemos esse texto e não entendemos e ficamos fazendo um monte de coisas para tentar se tornar maduro. Não é o fazer, é o crer e o se entregar a essa nova realidade, a essa nova vida. Então não é um apunhado de regras. O evangelho não é um apunhado de regras. O evangelho é uma nova natureza. É uma nova consciência, uma nova mentalidade. Foi isso que o apóstolo Paulo estava dizendo em Romanos 12:2. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Compreendam a vida que gratuitamente agora Cristo vos deu. Filhos, herdeiros, chamados para administrar as riquezas do Pai. Uau! Isso é poderoso. Continuando o texto, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo. Você entende isso? Então o apóstolo Paulo estava falando da igreja: ei, igreja, nós éramos escravos, nós éramos menores, nós éramos crianças, nós não tínhamos esse acesso, mas veio a plenitude do tempo. E aí, Paulo, o que essa plenitude do tempo fez? O que é essa plenitude do tempo? Aí ele continua dizendo: ela veio, ela chegou, aquilo que era tão esperado por todos, ela se manifestou. E o que essa plenitude do tempo fez? O que ela é? Chegou a plenitude do tempo, e Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Você está apto para a vida no reino. Você está apto para viver a nova natureza em Cristo Jesus. Você está apto para receber e administrar toda a herança que o seu Pai tem. Você está apto para assumir responsabilidades no reino de Deus e ser um homem, ser uma mulher semelhante a Cristo. Queridos, o Espírito Santo iniciou em nós o processo de ruiotesia. Nós aprendemos isso. O Espírito Santo que foi enviado então, preste atenção, olhe para mim, a plenitude do tempo chegou. Quando ela chegou? Quando Cristo veio. Quando Cristo veio, Ele veio trazendo consigo essa plenitude. E onde foi o ápice, onde virou a chave, onde iniciou algo novo? Quando Cristo na cruz diz: está consumado, está feito. Ali acabou o antigo pacto
que era um pacto estabelecido por um contrato, e o contrato ele pode ser desfeito, e se inicia um novo pacto, que é agora um pacto, um contrato, não é mais um contrato, mas é agora um pacto de herança. É como se fosse o pai estabelecendo uma herança para o filho. Veja só, preste atenção. Um pacto entre duas pessoas pode ser rompido, sim ou não? Agora, uma herança, um contrato, eu não sei como que fala a palavra, quando o pai deixa para o filho. Um testamento, não é que eu não sei, é que eu não vim aqui na mente, ajuda aí. Um testamento, ele não tem como ser quebrado. Você entende isso? Não tem como o pai chegar e falar para o filho, não, eu não já era, você não é mais meu filho. Ainda que ele fale isso, a justiça vai atrás dele. Se tem uma coisa que prende no Brasil é se o pai não paga pensão. Pode matar, mas não deixa de pagar pensão. Não é verdade? Então, acabou o antigo pacto e se inicia agora um novo testamento. Esse novo testamento está no sangue de Cristo. Então, essa plenitude do tempo foi isso que aconteceu. Inicia-se um novo testamento. E esse testamento, o que acontece? Nesse testamento o Senhor nos gera filhos. Preste atenção, Jesus era o unigênito do Pai, e ele então deixa de ser unigênito para se tornar primogênito de muitos irmãos. E o interessante é que a Bíblia nos diz assim, você é o filho segundo, você é o filho terceiro, você é o quarto, você é o quinto. Não, a Bíblia diz que nós somos primogênitos juntamente com ele. Amém? Porque nós não somos um irmão fora de Cristo, como sendo uma pessoa separada. Nós só somos filhos juntamente com Cristo. Você entende isso? Sabe, nesse novo tempo que Deus está ministrando sobre esta casa, nós precisamos conhecer isso, que nós não devemos mais buscar a Deus como se Ele estivesse distante de nós. Você precisa virar essa chave dentro de você rápido. Pare de orar a Deus como se Ele estivesse distante. Pare de ter uma vida religiosa de oração, de comunhão. Comece a trazer para dentro de você e da sua família essa realidade, essa nova realidade, que você é um com Cristo Jesus. Que você é corpo de Cristo. Querido, quando eu comecei a trazer essa realidade, no início parecia loucura. Mas depois aquilo começou a se tornar parte de mim, de fato, de verdade. E hoje eu não paro mais como eu parava antigamente. Agora eu vou tirar um tempo para eu ter o meu templo religioso ao Senhor. Oh Deus! Não. Sabe como muda isso? Você acorda com Ele. Eu sento na minha mesa para tomar café, e aí eu coloco ali já um louvor, eu já vou colocando o café, vou falando com o Senhor, e aí quando eu fecho os meus olhos ali, eu coloco a minha caneca aqui de café com leite, eu coloco ali o meu pãozinho com presunto, queijo, e fecho os meus olhos e eu começo a me ver sentado à mesa com Cristo, porque Ele diz, eu vos designei um reino para que você sente à mesa comigo. Isso começa a se tornar natural. E ali na mesa eu começo a falar, e aí, Senhor? O que tem para hoje? É loucura. Eu tinha um amigo, ele é muito louco, um profeta de Deus. Ele sentava na mesa da casa dele, né? E ele sempre colocava um copo vazio, ou colocava um prato vazio.
simbolizando como o Senhor estivesse ali com ele. Eu não sou tão louco assim, né? Mas isso começa a se tornar realidade dentro de você. Aí, sabe, uma visão que eu tive essa semana sobre isso, é como se eu estivesse ali sentado com o Senhor sentado ali na mesa, aí, sabe quando tem o leite ali, aí tem o café aqui, aí tem outro pratinho ali, aí eu falei, ô Senhor, me passa aí essa jarra de paciência, me passa a jarra de paciência que essa semana tá, sabe, é essa relação que Deus está estabelecendo. É uma relação, uma consciência, uma fé que Deus não está mais do lado de fora, Deus é parte de nós. De vez em quando eu me pego, eu não consigo mais separar qual é o meu pensamento e qual é a voz do Espírito. É igual esse dia, outra experiência que eu tive, eu olhei na sexta-feira que no domingo de manhã eu ia pregar na igreja, nós temos a nossa escala de pregação e de repente, aí eu cheguei ali em casa, entrei no banheiro e eu falei assim, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, poderosa, sabe, Senhor, aquela palavra, tal, e aí eu peguei pensando assim, mas que legal, né, essa aqui é uma palavra que vai satisfazer o teu desejo de pregar, né? Aí na mesma hora eu pensei assim, não é melhor você falar assim, Pai, deixa eu ouvir o teu coração. Qual é a palavra que o Senhor tem no teu coração para os teus filhos? Sabe, você começa a não saber mais o que é o seu pensamento, o que é o pensamento de Cristo, porque a Bíblia diz que Ele nos deu a mente de Cristo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então você começa a viver isso de forma real, não de forma religiosa, como se estivesse do lado de fora e fosse uma regra. Mas agora faz parte de você. Faz parte, é uma vida. É uma vida. Deixa eu abrir aqui minha cola. Então, querido, essa é a nova vida que o Senhor está nos apresentando. O Espírito Santo iniciou em nós o processo de ruiotesia. O que é a ruiotesia? Preste atenção nisso e grave no teu coração. Ruiotesia é o processo que leva um filho ao amadurecimento. É o processo que torna o filho apto a administrar os negócios do pai. Eu vou repetir. Então o Espírito Santo veio porque ele foi enviado, porque chegou à plenitude dos tempos, e agora ele nos tornou filhos por adoção. E ele diz assim, porque vocês agora são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho. E quando a palavra no texto original diz que ele nos tornou filho, é filho ruiós, filho maduro. Por quê? Porque o Espírito Santo agora, dentro de nós, está nos levando por esse processo de ruiotesia, o processo de amadurecimento. O processo que tira o filho da meninice, da criancice, e leva o filho agora à maturidade, a administrar os negócios do seu pai. E esse é o processo que nós estamos vivendo. Então em Cristo nós somos nova criatura, aptos para a vida no reino. Eu disse, eu não vim trazer algo novo, eu vim trazer clareza sobre algo que já está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nosso coração. Ele habita no centro da nossa vida. Então, meu amado, não é a nossa idade. Não é o tempo de igreja que você tem. Mas eu ainda sou muito novo na igreja. Não é a sua idade, o seu tempo de igreja, o seu tempo de cadeira, mas é o seu crer, é a sua entrega a esse processo, é a sua submissão ao Espírito Santo, é a sua entrega a esse processo de ruiotesia que o Espírito Santo está fazendo. Então não é um esforço seu, mas é uma entrega, uma intimidade, uma comunhão, é uma sensibilidade a cada revelação.
Ouça outra chave que eu vou falar para você. Todos os momentos o Espírito Santo está falando contigo. É só você que não dá atenção devida. Quer ver algo que me aconteceu nessa manhã? Então eu acordei de manhã, tomei esse meu café que eu falei, né? Ali conversando com o Senhor. Fiz ali uns alongamentos, atividades físicas. E aí eu fui para o culto da manhã. O culto da manhã foi poderoso. A pastora Alana ministrou. E o tempo todo ali o Espírito Santo numa sensibilidade muito grande. O Senhor falando, o Senhor revelando. E eu tenho um GC toda quinta-feira e tem uma irmã que foi a irmã que se batizou, né, no retiro. Eu e o pastor George batizamos ela. E o filho dela também participa do nosso GC. Ele estava meio enfermo. Uma gripezinha, mas sabe como nós somos nós, né? Jovens, homens, sabe, né? Deu uma gripezinha, nós... Tá doendo tudo. E eu estava ali na igreja e a irmã foi e ele não foi. Eles costumam ir de manhã, aí eles já não foram no GC. Na verdade, nós nem tivemos GC, eles não foram de manhã. E ali eu conversei com a irmã e o teu filho, tá lá em casa, tá meio ruim ainda da gripe, tá lá jogado. E nós ali adorando ao Senhor. E na hora que nós estávamos adorando ali, eu vi assim, sabe como é como um filme rápido assim? Eu vi como eu saindo ali da igreja de manhã, eu passando, pegando um salgadinho no mercado e levando para ele. Como eu ali adorando o Senhor de manhã no culto, e isso meio que passou como um flash assim. Eu não nem pensaria nisso. Aí acabou o culto, eu falei, irmã, a irmã estava de bicicleta, eu falei, irmã, vai indo aí que eu vou lá fazer uma oração lá para o mano lá, que não está muito bem, né? Não, beleza. Aí eu fui, passei no mercado, peguei um salgadinho, fui lá na casa dele, aí fui lá, ele estava acabando de levantar, fui lá, lavou o rosto, aí entreguei o salgadinho para ele, abracei ele, fiz uma oração, e depois eu fui para casa, peguei um almoço, fui almoçar. Enfim. Mas aquilo falou forte dentro de mim. Preste atenção, o Espírito Santo a todo momento está falando conosco. Por quê? Porque isso é administrar os negócios do Pai. Nós temos uma mente, a pastora pregou nessa manhã, uma mente muito secular. Nós pensamos, administrar o negócio do Pai, eu vou cuidar agora de uma grana muito grande, o bilhão que o meu pai tem. Não. Administrar os negócios do Pai é cuidar da família de Deus. São coisas simples. E aí sim, quanto mais responsabilidade, ser fiel no... Repete? Ser fiel no pouco e eu colocarei sobre... Então nós olhamos só para o lado dinheiro. Eu vou ser fiel no pouco. Não, ser fiel no pouco e Deus vai colocar para que você administre sobre coisas maiores a respeito do reino dele. Então se cuida de um, Deus vai te dar 3 para cuidar, né? Viu, Gilvão? Vai cuidando bem aí que Deus vai... Você entende? Então essa entrega, essa submissão ao Espírito Santo, essa fidelidade na administração daquilo que é de Deus, que nos leva à maturidade. E quanto mais nós vamos vivendo isso, experimentando isso, mais nós vamos vivendo a plenitude. A igreja tem o plano eterno de Deus revelado a ela agora. E o plano eterno de Deus é congregar, é convergir todas as coisas em Cristo, de modo que Ele seja tudo em todos, e assim o corpo seja edificado e chegue à estatura da plenitude de Cristo. Quando eu estava fazendo esse processo de sair lá da igreja, pegar um salgadinho e levar para o irmão, eu falei, mas que significado tem isso? Eu pensei comigo e o Senhor falou, você sabe que ele tem um pouco de dificuldade de se abrir, de se entregar às coisas de Deus. Porque é um rapaz que ele tem a mãe, mas não tem a paternidade perto. E então o Espírito Santo falou, isso daí é apenas algo que vai
trazer à tona a minha paternidade sobre a vida dele. E na minha oração por ele eu falei: ei, eu vim aqui só para isso, trazer salgadinho para que você lembre que você é amado por Deus. Então são coisas pequenas do reino que nós temos a responsabilidade de administrar. E quando nós administramos isso com responsabilidade, nós começamos a provar mais maturidade e mais plenitude. Porque nós estamos entendendo, conhecendo que é o corpo de Cristo que está sendo edificado. De modo que ele seja tudo em todos e assim o corpo seja edificado e chegue à estatura da plenitude de Cristo. Então, querido, eu quero encerrar com isso e terminar com isso. Agora, conhecendo quem nós somos nesse plano eterno, quem nós somos? Nós somos filhos maduros que estamos aqui nessa terra para administrar essa graça de Deus em favor da edificação do corpo de Cristo, em favor da edificação da família de Deus. Conhecendo isso e sabendo que essa é a nossa natureza, cada um de nós pode ser pessoas responsáveis no seu nível. Deus não está olhando a quantidade, Deus está olhando a natureza pela qual nós estamos fazendo. Então, uma criança de 10 anos de idade, ela pode, no reino de Deus, assumir a responsabilidade que cabe a ela. E ela, ali diante de Deus, é um filho de Deus maduro. Você entende isso? Não é a quantidade do que fazemos. Ah, não, isso aqui é muito importante, por isso eu sou o ministro de Deus. Uma criança também é, foi isso que Jesus disse: deixa vir a mim os pequeninos, porque delas é o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo? Ei, na idade delas, na maturidade da idade delas, elas estão administrando melhor do que vocês. Você entende isso? Porque a natureza é o coração com que se administra. Então, se a idade da criança é aquela idade que ela brinca com alegria, ela faz aquilo com alegria, de todo o coração, ela está fazendo aquilo que Deus estabeleceu para ela fazer. Então não vale de nada, querido, você fazer muitas coisas para obter muitos resultados, se você não está fazendo com a natureza certa, com o coração certo. Toda a Bíblia nós vemos homens que são rejeitados, não por aquilo que eles fizeram, mas pelo coração, pela natureza que eles fizeram, a natureza e o coração do Adão caído. Mas nós, agora, já recebemos essa nova natureza. Cada um de nós pode servir com o coração alegre ao Senhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Pastor, nós podemos orar aqui na frente? Eu queria convidar todos vocês. Não, eu parei já há algum tempo de fazer aquele apelo assim, se você, isso. Não, vem a família toda. A família toda de Deus aqui na frente para nós orarmos. E sabe que eu queria que você viesse aqui na frente orar juntamente comigo. É que agora que nós conhecemos quem nós somos, que nós já estamos nessa posição de filhos maduros. Preste atenção no que eu vou falar aqui para nós ministrarmos isso. O jovem aqui, como que é o nome do jovem? Fábio. Então vou usar o exemplo do Fábio, que é os jovens. Tem quantos anos, Fábio?
Quanto? 14 anos. O jovem mais velho. Cadê? Não. Ouça o que eu vou lhe dizer, eu quero falar ao teu espírito neste momento. Cada um de nós fomos reposicionados a este lugar de filhos maduros. Se isso não for uma realidade, significa a obra que Cristo fez na cruz não valeu de nada. Quantos acreditam que a obra que Cristo fez na cruz tem a autoridade e o poder? Aleluia. Então preste atenção. Cada um de nós fomos reposicionados novamente a este lugar de filhos maduros. Filhos que têm uma herança e que podem administrar essa herança. E desfrutar e administrar ela em favor do crescimento do corpo de Cristo. Para de pensar que o fulano lá sim é o pastor, é o apóstolo, é o que faz, é o que... Para! Essa nova natureza já está dentro de você. Então nós precisamos o quê? Agora nós precisamos nos lançar. Quanto mais eu me lanço, a Bíblia diz: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eles não sabem de onde vêm nem para onde vão, mas ouve-se a sua voz. Olha só, ouve-se a sua voz. Que voz que se ouve? A voz dos filhos. Por quê? Porque um filho de Deus, agora ele tem a consciência que ele não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Por quê? Porque ele é guiado pelo Espírito de Deus. Então, se ele é guiado pelo Espírito de Deus, a voz que sai de dentro dele não é a voz dele propriamente dito, é a voz do Espírito que está dentro dele. Você entende isso? Quando Deus me revelou isso daí, porque eu entendia que ouve-se a sua voz, eu falava, ouve-se a voz do Espírito Santo. Não, ouve-se a minha voz, porque a minha voz não é mais a minha voz. A minha voz é a voz do Espírito que está dentro de mim. Então sabe que o Senhor falou muito forte no meu coração quando eu viria, antes de eu vir aqui, antes de eu estar aqui para ministrar a vocês, é que nós já estamos neste lugar, nós já estamos nessa posição de filhos maduros, cada um no seu nível. Então nós temos que parar de pensar que, não, é o outro que é e eu ainda não sou. Não. A voz do Espírito já precisa ser ecoada a partir de você. E é do teu jeito, é com as tuas palavras. Do teu jeito que eu quero dizer assim, não é assim, eu vou fazer do meu jeito. Não. O teu jeito que eu quero dizer assim, é com as habilidades, a capacidade que estão dentro de você, já foram colocadas. É na simplicidade. Então agora, conhecendo quem somos, esse plano eterno, nós podemos nos submeter a esse processo. Deus em Cristo Jesus nos trouxe de volta a essa posição de filhos maduros, que guiados pelo Espírito Santo pode administrar o reino juntamente com Ele. Submeter-se ao rei e ao reino ao qual você vive. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero orar por você. Jesus, ele disse, para de se preocupar com o que comer, beber, vestir. Muda logo. Comece a ter a consciência de quem você é. Num reino natural, num reino dessa terra, aqueles que estão ali trabalhando com o rei, os ministros do rei, eles não têm falta de coisa alguma. Eles não ficam se preocupando, mas será que hoje vai ter comida aí no reino para comer? Será que hoje vai ter dinheiro para pagar as contas aí do palácio? Será que aquilo outro? Para. Você precisa, juntamente com o Espírito, ter a mente do filho a qual você já é. Você já é um filho maduro de Deus, que tem um Espírito Santo dentro de você.
Então não é o muito conhecimento, não é o muito tempo de igreja, não é a muita experiência. Quanto menos experiência é melhor, porque aí não tem a mão humana. É uma dependência total do Espírito Santo. E eu quero fazer essa oração contigo. Não quero orar por você, eu quero que você ore diante do Senhor e declare confesse isso, que você quer depender dele. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu não vim trazer algo novo, Senhor, para os teus filhos. Pelo contrário, eu vim, Senhor, pelo teu Espírito, trazer clareza naquilo que já existe dentro de cada um deles. Já existe, Senhor, neste ministério, já existe, Senhor, nesta casa, já existe nessa família, Senhor. E muitos, Senhor, estão barrados, ó Pai, por circunstâncias, situações, dificuldades, porque eles não estão, ó Pai, fechando seus olhos para ver com os olhos do Espírito e ver tudo que já está preparado, a mesa está posta. Oh, o reino já foi designado. Oh, a herança é eterna. A herança é uma herança que não é corruptível, não é uma herança que não pode ser destruída, é uma herança eterna. Pai, no nome de Jesus, nós tomamos essa posição, ó Pai, inspirados pelo Teu Espírito nessa noite. Uma posição, ó Pai, que nos tira deste lugar, de uma mentalidade de escravo, Senhor, e nos leva a viver uma mentalidade verdadeira de filhos amados de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito agora tenha o controle. Entrega agora na mão do Senhor, meu querido. Entrega agora na mão do Senhor, minha querida. Entrega tudo agora. Fala: Senhor, destrói tudo aquilo que é paralelo ao teu plano eterno. Destrói tudo aquilo que está sobre a areia, sobre uma alicerce que é abalável. Senhor, eu coloco agora tudo por terra. E eu, Senhor, quero uma vida, uma família. Eu quero uma casa. Eu quero ser a igreja que está firmada sobre a rocha. Eu quero ser essa igreja. Com uma melodia, vamos adorar ao Senhor. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido eu fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Pode as tuas mãos. Vamos, família de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mais forte. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Abriu o mar pra
não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia! Oh! Você está do outro lado. Você agora está no reino de Cristo. Você tem uma nova vida. Oh, você é filho de um Pai eterno, celestial. Ei, oh, 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 ei, ah. Sou pecado, ei, aleluia. Eu queria que você abraçasse esse filho de Deus que está do teu lado. Diga para ele: você não é mais escravo dessa enfermidade. Você não é mais escravo deste medo. Você não é mais órfão. Você tem um pai, você é amado, você é filho, você é herdeiro. Abraça esse irmão. Você faz parte dessa família. O Pai me adotou. É uma noite de uma reunião de família. E o Pai está presente. O Pai está presente servindo a mesa. Jesus Cristo disse: eu estou dentro de vós, como quem serve. Meu amado, saia nessa noite aqui regado das bênçãos do Senhor. Pegue a tua cura, pegue o teu milagre, pegue a tua prosperidade, pegue a tua família abençoada pelo Senhor. Sai daqui cheio, sai daqui pleno, sai daqui repleto. Nessa mesa tem um banquete. Nessa mesa tem um banquete. Oh, meu irmão, você que estava meio paradinho, estava meio engomadinho, o Senhor está falando: ei, você faz parte deste corpo. Você é um membro muito importante. Comece, ative este dom que já está dentro de você. Sabe, eu quero encerrar aqui com a seguinte palavra. Sabe, o Senhor, Ele nos deu essa nova vida. E você está apto para essa nova vida. E porque você está apto para essa nova vida, agora nós precisamos viver esse reino. E só vive essa administração quem não tem nada a perder, ou quem está disposto a perder tudo. Preste atenção nisso. Nós só vamos viver essa plenitude como corpo de Cristo se nós de fato entendemos que nós morremos na cruz com Ele. Eu tenho vivido essa realidade, querido, de compreender que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o Daniel ficou crucificado naquela cruz. E agora nada é meu. Sabe, a minha oração com o Senhor é essa aí, Senhor. O teu carro, o teu ministério, esse teu celular, Senhor, as redes sociais tua, a esposa tua, o apartamento teu, e aí, o que o Senhor quer fazer com aquilo que é do Senhor? Porque eu estou administrando, mas o governo é teu. Então, para nós ir a essas águas mais profundas, isso já está disponível a nós, mas para nós irmos, nós não podemos ficar agarrado em nada. Você não tem que ter nada a perder, você não tem medo, você está disposto a perder tudo, porque não é seu. Porque na verdade
Nós não vamos perder tudo se de fato aquilo que nós estamos agarrados é de Deus, porque aquilo que é de Deus é eterno. Agora, se você está com medo de perder alguma coisa, querido, não é de Deus, largue logo isso, fala: Deus, vem com um raio aqui, destrói tudo. Eu lembro que quando eu era criança, tinha aproximadamente 7 anos de idade, caiu um raio na minha casa. Eu estava no quarto com uma irmã, ou 2 irmãs, no outro quarto estava um irmão meu, na cozinha estava minha mãe. Meu pai tinha um rádio daqueles antigos, sabe? Motorrádio, acho que falava, né? Minha mãe estava lá com o fogo aceso, cozinhando. Eu lembro que eu estava no quarto, 6, 7 anos, brincando com as figurinhas com a minha irmã, e caiu um raio na minha casa. Bum! Ali deu aquele... Foi como um fogo que correu assim. E eu apaguei por alguns minutos ali. E eu me lembro de eu já estar lá fora, assim, e tinha uma multidão assim lá fora da minha casa, todo mundo vendo, a casa destruiu toda. E depois a minha mãe contou para mim que ela me pegou lá, não sei se foi ela, meu irmão que me pegou. Eu estava caído no chão e tinha a metade da parede bem do lado assim da minha cabeça. Mas comigo não aconteceu nada, nem um arranhão, né? O povo diz, né? E depois de um tempo o raio cai no mesmo lugar de novo. É mentira. Mas ouça, eu nem sei porque eu falei isso aqui. Ah, lembrei. Ouça o que eu vou dizer. Faça essa oração sempre. Aquilo que está te preocupando, aquilo que está te trazendo ansiedade, preocupação, que está te trazendo transtorno, fala para o Senhor destruir logo. Fala: Senhor, taca fogo nisso aí, manda o raio, Senhor. Porque é a maior enganação, querido, nós ficarmos lutando por algo que não é do Senhor. Tudo que não é de fé é pecado, sabe por quê? Nós pensamos que fé é assim, eu espero. Nós pensamos que fé é uma expectativa. Não, fé tem origem em Cristo e tem a consumação em Cristo. Então, se eu começo algo que não iniciou em Cristo, é pecado, porque não é de fé. Então, fé, você recebe de Deus algo, começa a fazer e vai consumar. Inicia por fé, o movimento é por fé e a consumação é por fé. Porque se não for assim, não tem Cristo como autor e consumador daquilo. E Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então, para terminar, escute isso. Não tenha medo de perder. Manda o Espírito destruir logo. E viva pelo plano eterno de Deus. Faz essa transição rápida.